Glória a Deus, amém, queridos? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Hoje eu tenho lá minhas Bíblias em casa. Eu tenho umas 4, 5 lá, amados. Usamos diversas versões ali, né, amados? Bíblia na linguagem de hoje, na NVI, Almeida, impressa, Almeida corrigida. Glória, nova. Enfim, mas aqui eu tenho esse aplicativo de Bíblia, é maravilhoso, o YouVersion. Eu quero convidar você para abrir no livro de João, Evangelho de São João, né? O Evangelho de João. Obrigado, Daniel, você é uma bênção, viu, irmão? Capítulo 15, nós teremos uma pequena reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Tem irmão que fala assim: pastor, eu tenho medo que você fala que é uma pequena reflexão, né? Que daí quando o senhor fala que é pequena reflexão, a gente sai daqui 15 para meia-noite, né? Glória a Deus, né? Mas não ela não é tão grande assim, né, amados? Mas ela está no livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 mesmo. Nós vamos ler do 1 ao 8, amém, queridos? Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto. Ele limpa os que dão fruto, para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei, ou pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim, ou se não estiverem em mim, ou se não permanecerem em mim, conforme algumas traduções, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados e lançados ao fogo para arderem. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos em meu amor. Esse é o 9, né? Nós vamos pular ali no versículo 14. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Dessa maneira, o Pai vos dará tudo quanto lhe pedirem em meu nome. E recomendo-vos isto: amem-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que o Senhor nos tem dado na tua presença. Te agradecer, meu Deus, por todo o benefício que o Senhor tem nos concedido através desses anos, Pai, para sermos luz diante do Senhor. Temos construído, Senhor, a nossa casa, ou procurado construir a nossa casa na rocha, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso em nosso meio, e nós te louvamos, Pai, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar. O benefício que nós temos da experiência, alguns aqui, eu vejo muitos jovens aqui, alguns de vocês estão começando a sua jornada com Cristo, e outros mesmo, sendo jovens, já nasceram dentro de um lar cristão, de
dentro de uma conduta já cristã, né? Mas, assim, amados, não é o tempo cronológico dentro de uma instituição, ou de uma igreja local, ou de uma instituição religiosa, que fará de nós, né, verdadeiramente cristãos. Nós construímos a nossa vida com Deus no dia a dia. Mas de uma coisa é certa: a identidade nossa já vem no momento em que nós recebemos a Cristo. A Bíblia diz assim lá em João 1,12: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Paulo fala sobre isso no capítulo 8, dizendo que nós fomos, do livro de Romanos, que nós fomos colocados dentro da família de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. O João, ele fala novamente sobre essa questão de ser filho, né? No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1, ele diz: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Irmãos, então, a partir do momento que nós nascemos, né, de novo, nós nascemos família de Deus. E o Senhor fala assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E por isso é que eu te digo, necessário vos é nascer de novo. Esse novo nascimento nos aponta para uma novidade de vida. Mas no mundo espiritual existem muitos paralelos com o mundo físico nosso, né? Muitos paralelos da filialdade, aquelas coisas todas. Mas há algumas questões espirituais ali que o inimigo das nossas almas muitas vezes tenta desabilitar-nos como filhos de Deus, ou fazer-nos esquecer quem somos em Cristo Jesus. É possível. Um dia nós estávamos eu estava com um cunhado meu numa certa igreja, fui visitar a igreja dele, e nós estávamos saindo nós estamos saindo, ele toma um choque. Ele encontra, né, na rua, ali em situação de rua, mendigando, né, um sobrinho dele. E ele disse: rapaz, aquele ali é meu sobrinho. Meu Deus, ele saiu de casa, ele se rebelou contra o pai, não gostou, porque alguma coisa errada ele estava fazendo, e ele queria... Meu Deus, olha como ele está. E aí chegamos para conversar. A primeira coisa que ele... Tio, você tem um dinheiro aí? E foi muito triste aquilo, foi muito triste, né, de vê-lo. Meu cunhado falou que outras vezes o encontrou pegando comida do lixo. Alguém que tinha um lar e tinha alimento e podia estar muito bem, né, na sua casa, um lugar para dormir. Mas ele esqueceu a sua identidade de filho. E nós vemos também a parábola do filho pródigo, que ele esqueceu a sua identidade de filho, e fez questão de esquecê-la quando ele quis a sua parte da herança e a desvinculação da família. E ele vai para uma outra terra para viver a sua vida dissolutamente. E quando ele gasta todos os seus recursos, os amigos se vão embora, não sobrou ninguém para ajudá-lo naquela terra onde ele não tinha identificação com aquela terra. E ele começou a trabalhar para um homem para dar comidas aos porcos. E ele pegava umas bolotas chamadas alfarrobas, que os porcos gostavam de comer, porque enchia e pesava no estômago. Mas era uma comida ruim, mas para os porcos era boa. E ele sentiu vontade de comer aquela comida dos porcos. Naquele momento, ele pensa e para, eu creio que deva ter chorado, deva ter respondido de todas as maneiras. E ele diz assim... nesse exato momento, quantos dos trabalhadores do meu pai
tenho o que comer, mas eu aqui estou padecendo necessidade. E ele chegou, a Bíblia diz, caindo em si, ou recuperando o juízo. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. A primeira coisa que ele lembrou foi da sua identidade. Então, amados, não importa o estado em que possamos estar na nossa vida espiritual, nós não podemos esquecer da nossa identidade. Nós nascemos na família de Deus e nós somos filhos de Deus. Amém? E ele retorna e ele queria que o pai o perdoasse. Ele fez o seu discurso planejado e queria se tornar apenas um trabalhador, um servo, né? Mas como nós lemos aqui, Jesus diz, olha, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu te chamo amigo. E aquele senhor chamou o seu filho novamente de filho e o colocou novamente na condição de filho e restaurou os privilégios de filho. Mas ele foi naquele momento reenxertado, recolocado, ou foi enxertado novamente, né, na família, na videira. Então, nessa passagem aqui, Jesus, ele trata de uma relação muito poderosa que nós temos que ter com o nosso Deus. O Senhor diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Então, toda vara que está em mim, que não dá fruto, ele corta. É forte isso, amados? Parece que nesse primeiro momento, ela vai contra aquele amor inclusivo do pai. Mas pensa assim comigo, amados, que aquele pai também, quando o filho pródigo quis ir embora, ele não ficou, filho, não vá, não, fica por aqui. Ele não colocou alguém para ficar monitorando a vida do filho, ele não fez viagens para dizer, filho, volte. Ele deu toda a liberdade para o filho fazer as suas escolhas. Amados, eu vou falar uma coisa assim, muitas vezes entramos em encrencas na vida e depois clamamos, pai, me ajude, por que o Senhor permite isso comigo? É porque muitas vezes, amados, fizemos as nossas escolhas e nós precisamos declinar das escolhas erradas e traçar um caminho de retorno. Enquanto não traçarmos o nosso caminho de retorno, amados, o pai foi buscá-lo. Você viu? O pai viu, ele foi buscá-lo lá onde ele estava. Quando ele viu, ao longe, ele viu seu filho chegando. Porque ele entendeu, meu filho recuperou o seu juízo e retornou. Então, queridos, esses dois paralelos, eu usei uma parábola para falar de um conceito que Jesus está trazendo aqui. Introdução de um conceito, de onde ele fala que toda vara que está nele, que não produz fruto, ele corta. Esse cortar e arder no fogo, né? Não tem exatamente a ver com o fogo eterno, mas com aquela passagem que Paulo fala que as nossas obras serão provadas em Cristo. Serão provadas em Cristo. E se elas não forem boas, se elas forem palha, e forem feno, e forem madeira, elas vão queimar. Mas se elas forem pedras, elas vão permanecer. E aquilo que for feno, aquilo que for palha, né, aquelas obras que produzimos que foram palhas, né, a nossa obra vai se queimar. Mas a Bíblia diz, nós seremos salvos como que pelo sangue, pelo fogo, por meio do fogo. Mas, amados, nós podemos escolher em ter uma vida piedosa diante do Senhor, uma vida produtiva diante do Pai, deixar que o Pai transforme as nossas vidas, né? Ou simplesmente abandonarmos isso. Mas não pensemos nós que continuaremos enxertados na videira. A questão das obras, ela entra exatamente aqui, porque se você está em Cristo, você vai ter frutos. Ou o inverso, né? Você lembra quando a gente escrevia uma frase, daí a professora de português, agora você escreva essa frase de uma maneira diferente, com o mesmo sentido. Lembra? Eu viu como é que chama aquele textinho lá, aquele
aquele conceito de você escrever a frase e remontá-la de uma outra maneira. Tem nessa análise sintática ali, tem uma que você faz essa troca ali, né? E então, se só pode produzir frutos se você estiver nele. Ou de outra maneira, se você não estiver produzindo, é porque você não está nele. A Bíblia diz: aquele que não está dando fruto, ele corta. E aquele que está dando fruto, ele limpa. E isso é muito interessante, amados, que são dois processos muito similares, né? São muito similares. Há muitas... são chamados de sarmentos, né? Há muitos... como se fosse... A gente olha e pensa que, que ali é a videira mesmo. A videira está lá. Mas quando ela vai crescendo, ela vai formando alguns galhinhos que também vão se afundando na terra e criando uma certa raiz, porque para dar sustentabilidade à videira, porque ela é uma trepadeira, né? Então ela vai se correndo, se esticando assim, né? Então ela vai descendo e forma alguns galhinhos, descem e eles se tornam como se fossem caules. Mas se você cortar eles, você não matou a videira, porque a videira está lá. Então Deus tem colocado também muitas pessoas para ser esses sarmentos, né? Não sarnentos, né? É sarmentos com M, amém? Que também recebe muito de Deus para dar sustentáculo aos demais ramos. Mas aí nascem alguns galhinhos que eles não têm utilidade nenhuma, eles simplesmente roubam a seiva de outros galhos. E aí aqueles galhos ali são cortados, porque além de não produzir, eles diminuem a produção de quem está dos galhos que estão produzindo. Então, mas os galhos que estão produzindo também são limpos. E esse é chamado do processo da poda. Mas podar é difícil, porque vai cortar algo, vai tirar algo. Normalmente, amados, nós não gostamos de perder nada, mas aquilo que Deus tira de nós, muitas vezes é para que nós possamos dar mais fruto ainda. Muitas vezes o Senhor toca em áreas de nossas vidas, às vezes a área financeira, às vezes a área emocional, às vezes perdas de algum tipo de relacionamento, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Então nós temos que entender o que o Senhor quer em nossas vidas e através do processo que Ele tem usado para nos podar. E Ele chega a falar aqui para nós, no versículo 4 e 5, Ele diz assim, versículo: permaneçam em mim, que eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não pode dar fruto, se não estiverem unidos a mim. Mais adiante, nós vemos ali no versículo 12, né? Deixa eu ver aqui, só ver aqui, 12, 15, 12. Versículo 14. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. E no versículo 7 diz: se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Esses dois conceitos estão intimamente ligados a essa questão do versículo 4 e 5. Nós realmente começamos a produzir frutos quando os princípios da palavra de Deus começam a fluir através de nossas vidas. Quando nós temos a palavra do Senhor moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, nos tornando pessoas de acordo com o coração de Deus. E tudo isso tem a ver com amor. Tudo isso tem a ver com amor, né? Ele, no versículo 12, que agora está aqui, né, que nós falamos agora, o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, nós vemos o Senhor falando que quem ama não vai adulterar. Quem ama não vai roubar. Quem ama não vai fazer mal ao seu próximo.
quem ama, não vai desonrar o seu pai. Logo, o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui, esse princípio de Jesus, ele vem com um conceito muito mais elevado, amados, do que o cumprimento da lei. Cumprimento da lei, né? Aquele jovem que chegou diante do Senhor Jesus, ele se gloriou, disse, não, todos estes mandamentos eu tenho cumprido desde a minha meninice, desde que eu era criancinha, eu cumpro esses princípios da lei. Mas Jesus disse para ele, daí o Senhor vai para o primeiro mandamento e um desmembramento do primeiro mandamento, né? Ele diz assim, então faça o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e segue-me. O que o Senhor estava falando para ele é, cumpra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o Senhor mais tarde diz, olha, porque o primeiro mandamento é este, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, é amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, o que o Senhor pediu para ele quando falou, pega toda a tua fortuna e ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Amados, o Senhor vai pedir a fortuna para todo mundo? Não, mas na realidade, o Senhor vai pedir justamente que você entregue a área que te é uma idolatria, que você tem colocado aquilo acima de Deus. Para aquele jovem era a riqueza, aquilo estava acima de tudo. A Bíblia diz que ele baixou a sua cabeça, foi-se embora triste. Eu sempre falo para os irmãos, né? Uma cena que me vem à mente assim. Eu não imagino o senhor, ele indo lá, assim, a uns 20 metros. Amigo, faz o seguinte, volta aqui, vamos negociar então. Não precisa ser 50, 100%. Dá 50. 50, blá, blá. Então, 25, 10. O Senhor não negociou, amados. Porque os princípios do reino são inegociáveis. Inegociáveis. Mas a Bíblia fala também que os seus mandamentos não são penosos. Logo, se estivermos na videira, e aí entra o versículo 5, que é muito forte aqui de João capítulo 15, 5. Diz aqui, eu sou a videira, vós os ramos. Ele repete novamente o que ele fala no versículo 4. Aquele que estiver unido comigo, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele repete o 4, só que com um agravante. Diz, olha, você não pode fazer nada, você não tente. Amados, o que será que estamos tentando fazer? Quem sabe relacionamento sentimental, quem sabe planos materiais, quem sabe até mesmo fazer coisas para Deus, que não está sob a inspiração de Deus. Porque muito mais do que fazer coisas para Deus, nós precisamos fazer coisas com Deus. Amém? Deus tem que estar sendo a razão principal. Ele manda para nós a seiva. E nós estamos unidos. Eu sou um ramo, o Marcos é outro ramo, o Natan é outro ramo, o Clayton é outro ramo, a Isabela é outro ramo, o Lucas é outro ramo, vocês são outros ramos. Todos nós vamos manifestar frutos, né? Todos nós vamos dar cachos de uvas. Talvez alguém vai dar um cacho maior, outro um cacho menor. É difícil você precisar. Você não para de dizer, esse raminho aqui tem 5 uvas a menos que aquele. Você vai colhendo as uvas. Porque o mais importante são os frutos. Não a quantidade dos frutos, mas a qualidade daqueles frutos. E quando o Senhor fala assim, eu sou a videira verdadeira, ele põe em xeque algo que Israel tinha sido para Deus. Lá em Isaías capítulo 5, nós vemos o Senhor falando que Israel se tornou uma videira que deu uvas bravas. Era uma videira boa, mas que se tornou ruim. Então ele disse, olha, Israel é conhecida como a nação da lei de Deus. A nação da lei de Deus. E eles se tornaram
ali de acordo com o que Jesus fala, uma nação de uvas bravas. Mas os preceitos da graça com o Senhor Jesus se tornaram uma verdadeira fonte de produção de frutos. Nós podemos produzir frutos, mas quais frutos, amados? Não é em quantos cargos você está engajado na obra de Deus. Eles são importantes, amados, mas eles são um meio pelo qual nós expressamos aquilo que Deus tem dado em nós. Mas é no dia a dia, na nossa casa, na maneira como nós estamos tentando mudar para tratar nossos filhos, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos pais, nossos irmãos, a maneira como nós nos comportamos no nosso trabalho, como verdadeiros cristãos que manifestam o fruto da justiça, da correção, na maneira como nós negociamos com as pessoas, é o dia a dia, como nós encaramos essa questão também de ajudar o próximo, né? Deus me deu um versículo, né? Está na sua palavra, eu não criei o versículo, na realidade. Ele está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, se não me falha a memória, peraí. E eu postei até esse aqui, Deuteronômio 15, 11, perdão, diz assim: pobres nunca faltarão na terra, por isso te ordeno que sejas generoso para com os teus compatriotas necessitados e para com os pobres que vivem na tua terra. Amados, é um princípio da velha aliança, que é um princípio que prevaleceu na nova aliança. Jesus disse: olha, porque o Senhor virá e perguntará para você, e dirá para você: porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive preso e não me visitaste, estive doente e não me amparastes. E a gente vai perguntar quando isso aconteceu, e o Senhor vai falar: quando você deixou de fazer para qualquer um desses pequeninos. Quem são os pequeninos, amados? Nós olhamos e pensamos que são as crianças, mas os pequeninos são os pequeninos da fé, aqueles que não desenvolveram a sua fé, e nós temos a oportunidade de ser instrumentos da mão de Deus na vida dessas pessoas, amados, seja nas coisas materiais, mas ser também, amados, referência para a vida daquelas pessoas. O Senhor fala isso através da vida de Paulo e do relacionamento dele com Tito e com Timóteo, quando ele diz: olha, meus queridos, sejam exemplos dos fiéis. Mas nós precisamos nos esmerar, né? Alguém que fala assim que a graça, não, a graça, você não tem comprometimento nenhum com a lei. Não, ela é muito maior que a lei. Jesus disse: olha o que os escribas fazem, mas se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos escribas, de maneira alguma vocês vão entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo para nós? Que a graça é mais difícil? Não, é que os princípios são mais elevados. Enquanto os escribas cumpriam as coisas na aparência, tudo o que o Senhor queria é que nós fizéssemos de coração. De coração. O Senhor tem procurado na minha vida, procurado na sua vida, pensamentos de coração. Para isso nós precisamos anular coisas, comportamentos do nosso passado. E eu quero ir para o final dessa questão, amados, porque muitos de nós estamos perecendo na nossa vida com Deus. Por que muitos de nós estamos perecendo? Porque, de fato, estávamos na videira, mas não estávamos produzindo frutos. Eu não estou falando de obras, amados. Eu não estou falando nem mesmo de entregar marmita, nem mesmo de estar presente no culto, nem mesmo de estar tendo carga na igreja. Estou falando das obras do Senhor, do reino, dos princípios do reino. Amados, eu não preciso que não tenha pandemia para eu tomar uma decisão de estar orando. Não, pois pastor, ficou muito difícil, eu não estou orando por causa da pandemia. Não existe, amado. Nós temos visto, amados, que aprendido através dos anos que a oração é a respiração da alma.
A oração, ela é algo poderoso, é o melhor e maior link que nós temos com a presença de Deus, porque ela não está presa a situações, a circunstâncias. Amados, alguém pode nem ter voz. A minha sogra falando assim que quando entubaram ela e a sedaram, ela foi como ela falou: olha, Gerson, eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu dormi e lembro que eu acordei quando eles tiraram a sedação dela. Quando eu acordei, eu não lembrava o que tinha acontecido, porque eu tentava falar e não conseguia. Eu falava agora um instante atrás. Um instante atrás, tinha se passado 22 dias que ela esteve entubada. Então, ela não conseguia falar, porque quando entubaram, as suas cordas vocais ficaram amassadinhas ali, aqueles músculos atrofiaram, e ela precisou desenvolver novamente, né? O músculo precisou soltar para ela falar. Mas ela disse assim: Gerson, eu só clamava ao Senhor. E Deus vinha com palavras ao meu coração, dizia: minha filha, não temas. Eu sou contigo. E não chegou a tua hora nessa terra aqui ainda. Você vai sair dessa. E ela ali sem poder falar. Sem poder, às vezes, os caras traziam a comida, mas ela estava tão fraquinha que não conseguia pegar a comida. Ela se morrendo de sede e não tinha forças para levantar-se e pegar a água. E o hospital estava tão agitado ali no hospital e ela não tinha voz para falar assim para as pessoas: eu quero água. Mas podem ter tirado tudo isso da minha sogra, mas não tiraram a comunhão dela com o Pai. Então, queridos, você precisa entender que estar na videira é produzir frutos. Frutos que começam antes mesmo de começar a nascer o fruto, lá dentro dos ramos, a seiva está começando a produzir. Se a vida de Deus estiver passando na sua vida, se Ele pegar também para que você possa produzir, Ele começar a podar algumas coisas na sua vida, amados, simplesmente não saia do circuito, não saia do processo. Deixa o Senhor fazer a obra na sua vida, deixa Ele completar a obra na sua vida, porque a alegria do Senhor é que você dê fruto. Versículo 8 diz assim: nisto consiste a glória de meu Pai. Ou em algumas traduções: nisto o meu Pai é glorificado, no fato de vocês darem muito fruto. O que mais glorifica a Deus na minha vida e na sua vida não é o quanto pulamos, eu gosto de pular, amados, na presença de Deus, o quanto falamos em línguas, amém, o quantas vezes nós podemos ofertar na casa de Deus, glória a Deus, ou quantas vezes a gente pode estar envolvido em algum trabalho na obra de Deus, na obra da igreja local, na maneira como a igreja se expressa como corpo para a sociedade. Não importa, amados, isso é muito bom, maravilhoso, mas o Senhor quer que isso flua em nós, através de nós e não através do processo. Se tirarem o processo, se tirarem alguma coisa de nós, se tirarem o tempo de congregar aqui no prédio, como nós ficamos algum tempo aí, amados, não pode tirar a presença de Deus em nós. Eu lembro uma canção que a irmã Sara, que a irmã do Marcos cantava, né? Que ela cantava assim: pode alguém afastar-me da família querida, mas não vai me afastar de meu Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar unido com Deus. Meu querido, ative a sua fé. Não permita que quando o Senhor vier tratar na videira, você seja aquele que vai ser cortado. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não seja cortado, mas permita-se ser podado. Permita que Ele limpe, porque aquele que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Amados, quantas vezes Deus me colocou em momentos na minha vida, e esse ano foram muitos deles. Eu disse: meu Deus, a
acabou, não tem mais o que fazer. Eu chegava para meus amigos lá na diretoria da igreja, ou nos obreiros, e falava: irmãos, acho que acabou tudo, acabou tudo. Aí o Senhor falava assim: por que você está falando para eles que acabou? Você vai para a minha presença, quem diz quando acaba sou eu, quem diz quando começa sou eu, porque eu sou o dono de todas as coisas, meu filho. E amados, eu ia para a presença dele, e de repente milagres começavam a acontecer, sabe, o Senhor ia movendo, usando uma pessoa aqui, usando outra pessoa ali, abrindo outras coisas lá, e eu ia entendendo e discernindo. Você precisa aprender e discernir para aquilo que Deus dá a visão, Ele também está dando a provisão. Se tem coisas que você tem insistido, amados, tem insistido, e não está dando certo, procure saber se Deus está te dando a provisão, está te dando a visão, porque Ele só dá a provisão para aquilo que Ele dá a visão. Deixa Ele confirmar. Olha, amados, tem uma canção que nós cantávamos na igreja também, que dizia assim: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Eu quero estar no meio da batalha que seja, amados, porque eu prefiro estar no meio de uma batalha que Cristo está, do que gozando paz aonde Ele não está. Eu prefiro estar num deserto na minha vida, se Deus estiver ali, do que entrar na terra prometida e Ele não estar lá. Em Êxodo 33, o Senhor chega para Moisés e fala exatamente isso. Ele diz: Moisés, faça o seguinte, olha, eu estou muito chateado com esse povo, e eu vou colocar esse povo, porque eu prometi que ia colocar esse povo na terra prometida. Então, eu já enviei o meu anjo adiante de mim, e ele vai subjugar as nações ali, e vocês vão entrar na terra prometida. Passa esse povo, herdem a promessa, a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Aí o Senhor, Moisés fala: ô Senhor, mas o Senhor não vai? Disse: não nos faça sair daqui, Senhor, porque se a tua presença não for conosco, nós não iremos. Mas onde é que ele estava, amados? No deserto. Ele preferia o lugar no deserto, com Deus, do que o lugar de bênçãos sem Deus. Amém? Eu quero estar unido na videira. E o último conceito que eu quero falar com vocês aqui está no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para produzir muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Amém? Deus não quer, amados, que nós sejamos pessoas de fase. Quando a fase está boa, quando o time está ganhando, né? O Senhor quer trabalhar em nós resiliência. É uma palavra do mundo corporativo que eu trago aqui para vocês. A palavra resiliência significa capacidade de resistir a pressões. É a capacidade de resistir a pressões. A resiliência, ela fala tanto de rigidez como inflexibilidade ao mesmo tempo. Né? Não adianta o elástico ser um elástico que estica, mas não volta. Quando ele voltar, ele tem que tomar a sua forma de novo. Mas também não pode ser um elástico que não estica, não é elástico. Não estica. Capacidade de resiliência. Há momentos que você diz: pastor, está tudo esticado, não vai dar nada, não vou estourar. Mas nesse momento, o Pai está podando para que você dê mais fruto. Se você estiver nele, se as palavras dele estiverem em você, se você está sendo transformado no processo com Deus, você vai dar muito mais fruto. Tudo que você fizer, tudo que você pedir, vai ser concedido. E você vai ter um fruto que vai permanecer. Amém? Nós fomos no velório agora de uma querida irmãzinha, que passou para a glória, a irmã Maristela.
esposa, né, de um outro grande amigo nosso, irmão Vitão, né? Baita de mamão, né? E eu lembro sempre aquele mesmo sorrisinho, aquele jeitinho, sempre. Ela estava ali naquele caixão, assim, o corpo dela ali só, né? Imponente, amado. Estava com o vestidinho que ela fez, acho que alguma boda, porque estava muito bonitinha ela ali, né? A aparência dela. E ela transmitia naquele corpo ali um semblante bem forte, mas sereno, como sempre a conheci. Amados, eu fico pensando no poder que nós temos. Eliseu tinha tanto poder que até os seus ossos ressuscitaram pessoas, até na sua morte, né? Recentemente, o nosso irmão Renatinho, na sua morte, fez com que mais de 6.000 pessoas estivessem conectadas conosco na Restauração em Vida, visualizando, né, a live ali que foi feita pela família dele ali, né? Nossos irmãos. Amados, vou falar uma coisa para você. Você e eu somos chamados para ter um testemunho tão forte que até depois da nossa morte vá reverberar na vida das pessoas. Amém? Quem sabe Deus chamou para ser um sarmento, mento com M. Amém, amados? Que vai ser o apoio da videira, lá do pé principal, para dar sustentáculo para os outros ramos, para a expansão do reino de Deus. Se coloque na presença de Deus, porque se você estiver nele, você pode dar muito fruto. Sem mim nada podeis fazer, não foi o que ele disse? Qual que é o contrário disso? Nele, tudo podemos fazer. Amém? Esse é o inverso. Trabalho inverso. Se sem ele eu não posso nada, com ele eu posso tudo. Amém? Deus é minha força. Deus é a tua força. Deus é com você que nos assiste. Sabe, às vezes a palavra parece que vai tomar um rumo, mas o Senhor está dizendo para você que está aí no seu lar: é hora de você levantar, meu querido. Firme, forte. Levante-se. Sabe, o Senhor vai te dar força. E Ele é poderoso para te enxertar na videira novamente. Amém? Amém, queridos? Se alguém aqui está desligado da videira, hoje o Senhor vai ligá-lo. Se você mas está sentindo a dor da poda, né? Trabalhando, limpando, Ele vai dizer assim para você: filho, aquele que está dando fruto, eu faço a poda para que dê mais fruto ainda. Fiquemos em pé nesta noite, amém? Trabalhe no descanso do Senhor. Deixe que Ele... Amados, a única coisa que o galinho, né, tem que fazer, a vara tem que fazer, é estar ligada na videira. Porque todo o material que vai nutrir e que vai fazer com que aquele galho floresça vem da videira. Aleluia. Deus vai fluir através de você, na doçura das suas palavras, sabe, na maneira como você comunica a sua fé em Cristo, na resiliência que você demonstra. Deus é por você e atua através de você. Amém? Vamos orar todos, queridos.